Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, então, dando sequência à nossa matéria, dando continuidade ao nosso conteúdo, né? A improbidade administrativa, Lei 8.429 de 1992. Estamos na nossa caminhada rumo à aula 10. Nós já passamos pela aula 1, já passamos pela aula 2, já passamos pela aula 3, já passamos pela aula 4, já passamos pela aula 5, passamos pela aula 6, né? Com vários vídeos ali, né? Puxada, mas importantíssima. E agora a gente entra na aula 7. E a aula 7 ela é curiosa. Por quê? Porque ao todo são 3 slides. Parece ser algo simples, pequeno. É simples e pequeno para quem quer fazer uma prova simples e pequena. Aí é simples e pequeno. Todavia, pessoal, para quem quer fazer uma prova completa e complexa e gabaritar, nós vamos ter que esmiuçar esses slides para compreender muito bem. Para compreender isso com plenitude e encarar qualquer prova que vai exigir a Lei 8.429, inclusive com as alterações da Lei 14.230 de 2021. E é o que nós vamos fazer, não é verdade? Nós vamos esmiuçar como nós estamos fazendo com todas as aulas. E na aula 7, agora não é diferente. A aula 7 é o capítulo 6 aqui. Esse capítulo 6, meus amigos, olhem que interessante que é o título dele, né? Olha que interessante o título. Disposições penais. Disposições penais. Pessoal, vocês vão lembrar de uma coisa que eu falei para vocês. Vem aqui para a tela branca. Vem comigo que tu não vai te arrepender. Eu tinha explicado aos senhores, lá nas primeiras aulas, né, que improbidade administrativa é diferente, pessoal, é diferente de infração penal. Improbidade administrativa e infração penal são antônimos, não são sinônimos. Melhor dizer assim, não se confundem. Ok? O que é improbidade administrativa? São atos previstos na Lei 8.429 de 92. Certo? Isso aqui, pessoal, é improbidade administrativa. Infração penal, o que é? São crimes e contravenções. Crimes e contravenções. Certo? As consequências dos atos de improbidade administrativa
é o famoso PARIS, perda de bens, ação penal, ressarcimento ao erário, não é isso? Suspensão dos direitos políticos, que é o S, individualização, enfim, todos aqueles 5. A infração penal tem como efeito, certo? Tem como efeito principal a imposição de uma pena. E essa pena é criminal. Existem várias diferenças, mas essas são as principais. Onde é que a gente encontra os atos de improvidade administrativa? Na Lei 8.429 de 92. Onde é que nós encontramos os crimes? No CP, que é o Código Penal Brasileiro, e também na LP, que são legislações penais especiais. É por isso, pessoal, é por essa razão só arrumar uma coisa aqui. É por essa razão que quando a gente pega o artigo 19, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário. Deixa eu só dar uma batidinha no branco, que eu estou achando estranho isso. Batidinha no branco. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Isso aqui é um crime. Relação com a lei de improbidade é uma lei especial. Então eu vou também encontrar um crime em lei especial. No Código Penal, eu encontro, por exemplo, o crime de homicídio, eu encontro o crime de furto, eu encontro o crime de estelionato, o crime de estupro, eu encontro os crimes contra a administração pública, o peculato, a corrupção passiva, a prevaricação. Eu encontro todos esses. Encontro direto. Certo? Encontro direto. Agora, em leis penais especiais eu também encontro a previsão de crimes. Por exemplo, a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006. Lá está o tráfico de drogas. Lá não tem ato de improbidade, só crime. Eu encontro também na lei dos crimes ambientais, Lei 9.605 de 1998. Também encontro. Certo? Também encontramos. No Código de Trânsito Brasileiro, encontramos também. São crimes. E qual é a grande característica dos crimes? As penas. E essas penas, elas podem ser de reclusão, ou pode ser de detenção. Então, toda vez que os senhores encontrarem um crime ou um fato e encontrarem a previsão, a consequência, uma reclusão ou detenção, vocês podem ter certeza que é um crime. Querem ver uma coisa? Aqui, ó.
O próprio artigo 19, disposições penais, constitui o quê? Crime. A representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Qual é a pena? Detenção. O que a gente acabou de ver? Se a pena é de detenção, a gente sabe, meus amigos, meus senhores, ver se dá para clarear essa tela, enfim, a gente sabe que nós estamos falando de crime. E é um crime previsto em uma lei especial, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Mas isso não quer dizer que isso que está aqui no artigo 19 seja um ato de improbidade. Os atos de improbidade, a gente já viu, eles estão nos artigos 8º, 9º e 10º, né? Aqueles são os atos de improbidade. Cuidado com isso. A gente pode pegar aqui, ó. Arrumei. Agora está funcionando bem. Arrumei. Aqui, amigos, vocês estão vendo o Código Penal brasileiro, certo? Aqui vocês estão no Código Penal. E eu vou dar uma passeada por ele, ó. Vamos voar nele aqui, ó. Pegar um crime tradicional. O estupro. Um exemplo, o estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão. Se fala reclusão, a gente sabe que é o quê? É um crime ou é um ato de improbidade? É um crime, porque nenhum ato de improbidade, ouçam o que eu vou dizer agora, nenhum ato de improbidade vai acarretar reclusão ou detenção. Reclusão ou detenção é consequência de um crime, certo? Cuidem isso. Então, os crimes, pessoal, caracterizam-se por detenção ou reclusão. As contravenções, elas estão no Decreto-Lei 3688 de 41, a famosa Lei das Contravenções Penais. E aqui, amigos, a pena privativa de liberdade é a prisão simples. A única pena em comum entre improbidade administrativa, entre crimes e contravenções, é a multa. É a única, pessoal. É a única. Certinho? Então vamos cuidar isso, pessoal. Vamos cuidar esses detalhezinhos aí, que eles são bastante importantes, tá? Crime é uma coisa, contravenção é outra, improbidade administrativa é outra. Ah, professor, qual é a diferença de reclusão para detenção? Não nos interessa. Não precisamos estar perdendo tempo com aquilo que não nos interessa. Então deixamos lá, deixamos de lado. Certo? Não precisamos disso. Ah, professor, qual é a diferença entre crime e contravenção?
não interessa. O que interessa já está aqui no quadro. Crime, Código Penal, leis especiais. Contravenção, Decreto-Lei 3688 de 41. Certo? E é por isso que eu martelo e mais uma vez vou afirmar. A prática A prática de ato de improbidade administrativa por si só não configura infração penal. Pode ser daqui a pouco um ato de improbidade que caracterize enriquecimento ilícito e não entrar no Código Penal. Pode ser um ato de improbidade administrativa que caracterize dano ao erário e não entre no Código Penal ou em leis especiais. E pode ser um ato que gere consequências para a administração pública. Certo? Muito importante, então, essa distinção. Assim, a gente pode já colocar uma pá de cal naquela informação que diz: ah, o fulano cometeu crime de improbidade. Isso não existe. Não existe. É que nem Chester vivo, aproveitando que estamos entrando no Natal. Não existe Chester vivo. Não existe crime de improbidade. Existe ato de improbidade. Ok? As consequências são efetivamente aqui diferentes. Pegaram? Claro, é possível que exista independência e harmonia entre as esferas. Como assim, professor? Eu vou explicar agora. Tanto que eu vou praticamente desenhar aqui no quadro. Olha só. Fazer melhor. Responsabilidade penal.
ato de improbidade, responsabilidade civil. Por que eu coloquei essas três aqui? Primeiro, para informar que elas não são a mesma coisa. Primeira coisa que temos que saber, elas não são a mesma coisa. Certo? O nosso núcleo são esses atos aqui, né? Suponhamos, então, que o indivíduo pratique um ato X. Esse ato X, ele pode também atingir atos de responsabilidade penal e também atos de responsabilidade civil. Isso quer dizer que eles são harmônicos. Eles são harmônicos, meus amigos. É a primeira coisa a cuidar. Certo? Todavia, cada ato desses tem a sua própria legislação. Aqui, por exemplo, o Código Penal. Aqui, por exemplo, a Lei 8429 de 92. Aqui, por exemplo, o Código Civil. A regra é que, além deles serem harmônicos, esses ramos jurídicos são independentes. Olhem que genial, eles são independentes e harmônicos. Ou seja, primeiro, um órgão não atua no âmbito do outro. A autoridade administrativa que vai julgar o ato de improbidade não vai se meter nas atribuições do juiz criminal, nem do juiz civil e por aí vai. Por isso eles são independentes, mas eles se harmonizam. E em que sentido eles vão se harmonizar? Ora, pessoal, eles se harmonizam no exato instante em que, dependendo do resultado de uma dessas decisões, talvez vá gerar efeitos na outra. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo, só para que possam entender. Um funcionário público que tinha o veículo do governo, o veículo do Estado para trabalhar, decide levar a amante no motel com esse veículo. Quantas infrações tem aqui? Tem 3. A primeira, ato de improbidade contra a administração pública. Já vai levar uma borboletada. Segundo, responsabilidade penal, artigo 317 do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora das suas funções ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Então, além de ser um ato de improbidade, é uma responsabilidade penal.
E além disso, nós temos ainda a responsabilidade civil, porque se a moça que estava com ele sofreu lesões ou destruiu parte do motel, ele vai ter que arcar com as demandas civis. Vejam, embora elas sejam independentes, aqui elas são harmônicas. O resultado de uma vai vincular a outra. Perceberam isso? Isso é característica dessas ligações que estão aqui. E quando a gente fala lá do capítulo 6, a gente fala um pouco disso também. A gente fala um pouco dessas ligações que há, deixando bem claro que a lei de improbidade administrativa, em nenhum momento, isso vocês têm que lembrar, e se cair em prova, lembrar de novo, em momento algum diz, pessoal, que a prática por si só de improbidade administrativa vai gerar reparação civil ou reparação criminal. Mas pode vir um fato criminoso previsto na lei de improbidade. Certo? Vamos apagar aqui. Então aqui nós estamos no capítulo 6, que fala das disposições penais. Confere. Ou seja, dentro da lei de improbidade administrativa, nós temos a previsão de um crime. Tanto que diz aqui, o que está escrito? Constitui crime ou constitui improbidade administrativa? Está escrito constitui crime. Ou seja, esses órgãos são independentes, mas harmônicos. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiado, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Olhem a pena, vê se a pena não é clássica, se a pena não é típica, pessoal, de um crime. Detenção. Está aqui. Certo? Detenção. Então a gente já percebe essa interligação que chega, entre os órgãos. Nós temos que começar agora esse capítulo 6. Esse vídeo anterior foi praticamente uma introdução feita. Nós fizemos uma introdução. Nós temos que ir agora além da introdução. Começar a mil realmente aqui a partir do artigo 19, onde nós vamos falar bastante coisa e questões importantes. Mas eu receio que não é esse o nosso momento. Não é agora que nós vamos falar sobre essas regrinhas. Agora é a hora de tomar o suquinho, de tomar a aguinha, de dar uma relaxada, depois ler novamente. Para que possamos compreender bem a legislação, como ela tem que ser. Faça isso então, meu amiguinho. Faça isso agora. Toma um cafezinho, toma um chazinho, dá uma relaxada. Daqui a uns 15 minutinhos nós estamos de volta para prosseguir com a nossa matéria, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.